Olá pessoal, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num dos ativos mais poderosos e ao mesmo tempo mais invisíveis de uma organização, a sua cultura de risco. Sabe, ela não aparece no balanço financeiro, mas pode acreditar, é ela que pode definir o sucesso ou o fracasso de todo o resto. Vamos pensar um pouco. O que de fato decide o destino de uma empresa? A estratégia? O dinheiro em caixa? A tecnologia de ponta? Claro, tudo isso é super importante, mas e se o fator que realmente decide o jogo for algo que a gente não consegue ver, mas que se sente todos os dias? Nos corredores, nas reuniões, naquelas decisões difíceis. Pois é exatamente disso que a gente está falando. A cultura de risco é como o ar que se respira dentro da empresa. É essa atmosfera invisível, sabe? Ela é formada pelos valores, pelas crenças e principalmente pelos comportamentos que ditam como as pessoas agem de verdade quando encaram uma incerteza. É o que acontece quando o chefe não está olhando. E o grande perigo de uma atmosfera meio tóxica, é que muitas vezes a gente só percebe o estrago quando já é tarde demais. As falhas de uma cultura de risco frágil ficam ali, escondidas debaixo do tapete como rachaduras numa parede, só esperando a pressão aumentar para tudo vir abaixo. E olha, essas rachaduras não aparecem do dia para a noite, não. Os grandes desastres corporativos que a gente vê por aí raramente nascem de um único erro gigante. Na verdade, eles são o resultado daquela soma de pequenos deslizes, de problemas que foram ignorados, de um silêncio que parecia conveniente e que, com o tempo, vai corroendo toda a estrutura. O caso da Enron, nossa, é um exemplo clássico e assustador disso. A cultura lá dentro era de uma opacidade total. Os executivos escondiam dívidas bilionárias, a comunicação era toda maquiada para vender uma imagem de sucesso que não existia. O buraco, no fim das contas, não era só nos números, era na cultura. E quando a verdade veio à tona, a confiança desmoronou e a empresa inteira ruiu. E o mais interessante é que dá para a gente identificar os sinais dessa cultura frágil, que a gente chama de nível 1. Pensa comigo, se as pessoas têm medo de falar sobre os problemas, o que acontece? Os erros são escondidos e só pioram. Se as metas são tão agressivas que o pessoal é incentivado a cortar caminho, o risco é simplesmente ignorado. Se ninguém sabe quem é responsável pelo quê, os riscos ficam ali, boiando sem dono. Só familiar? Ok, então como é que a gente sai desse ciclo vicioso, dessa fragilidade? A solução está em construir uma ponte firme que vai levar a organização para um outro nível, um nível de maturidade. E essa ponte precisa de dois pilares muito fortes, que têm que crescer juntos. E essa imagem da ponte é perfeita porque ela tem esses dois lados que são essenciais. De um lado, a gente tem a estrutura, são as regras do jogo, os processos, os sistemas. Do outro lado, a gente tem o comportamento, é a mentalidade das pessoas, a ética, as atitudes do dia a dia. Para a cultura ser forte, os dois precisam andar de mãos dadas. Por quê? De que adianta ter um monte de regra no papel se as pessoas não acreditam naquilo? Então, vamos dar uma olhada no primeiro lado da ponte, a estrutura. Aqui a gente está falando do concreto, sabe? De ter políticas e frameworks bem definidos, como o COSO ou o ISO 31000. De deixar bem claro quem é responsável pelo quê. É ter as ferramentas certas, dashboards que mostram os indicadores em tempo real e canais de comunicação que funcionam de verdade. É tipo a engenharia por trás da cultura. Beleza, agora vamos para o outro lado da ponte, que é tão importante quanto o comportamento. Aqui a coisa fica mais humana. A liderança tem que ser o exemplo. Não tem jeito. As pessoas precisam se sentir seguras para levantar a mão e dizer: olha, acho que temos um problema aqui, sem medo de represália. É uma cultura que vê o erro não como um crime a ser punido, mas como uma chance de aprender. É a alma do negócio. Mas aí surge um problemão que muitas vezes impede essa ponte de ser construída: os famosos silos. Áreas como auditoria, risco, compliance, muitas vezes cada uma trabalha no seu quadrado. Cada uma está olhando só para o seu pedacinho do quebra-cabeça. E aí, ninguém consegue ver o filme completo. Os problemas sistêmicos, que são os mais perigosos, acabam passando batido nessas frestas. E a gente precisa ser realista. Mudar uma cultura não é como apertar um botão e pronto, mudou. É um processo. Pensa em treinar um músculo na academia. Exige repetição, consistência, dia após dia, para transformar uma intenção num hábito, até virar a memória muscular da organização. E para esse treino funcionar, precisa ter um plano, né? Primeiro de tudo, o exemplo tem que vir de cima, da liderança, todo santo dia. Segundo, tem que investir em capacitação, ensinar as equipes a entenderem como a gente pensa e decide. Terceiro, e isso é fundamental, os incentivos precisam estar alinhados. Recompense quem aponta um risco, não quem esconde.
E por fim, é um ciclo que não para. Aprender, ajustar, melhorar, sempre. Agora, vamos falar de um ponto super sensível: incentivos. Eles são uma faca de dois gumes, podem construir ou podem destruir uma cultura. Se a gente só recompensa a meta financeira de curto prazo, a gente está incentivando as pessoas a cortar caminho. Se a gente pune quem admite um erro, a gente está incentivando o silêncio. Por outro lado, quando a gente recompensa a transparência, colaboração e o aprendizado, a gente constrói a cultura certa. E quando a empresa finalmente consegue alinhar tudo isso, quando essa cultura amadurece, o resultado é incrível. Ela não está só se protegendo de desastres. Ela está, na verdade, se tornando um barco muito mais forte para navegar em qualquer tempestade e ganhar uma vantagem estratégica real. É exatamente isso. Uma cultura de risco que é madura, que é inteligente, ela pega o risco que todo mundo vê como algo ruim e transforma numa poderosa vantagem competitiva. Ela permite que a empresa inove com mais segurança, explore oportunidades que os outros têm medo e se adapte muito mais rápido. E isso não é só teoria, não. Os dados comprovam. Conforme uma organização vai subindo nos níveis de maturidade cultural, o seu desempenho e a sua resiliência não melhoram um pouquinho, eles disparam. O crescimento é exponencial. Empresas com culturas maduras são simplesmente mais estáveis, mais ágeis e, no fim do dia, mais lucrativas. Olha que exemplo fantástico da Patagônia. Eles fizeram uma campanha publicitária com o título Não Compre Esta Jaqueta, falando abertamente do impacto ambiental dos seus produtos. Parecia loucura, um risco de imagem enorme. Mas como essa atitude era 100% coerente com a cultura ética e transparente da empresa, o efeito foi o contrário. A confiança na marca explodiu. Isso é uma cultura de risco no nível máximo em ação. Então, o grande ganho, no final das contas, vai muito além de só evitar um acidente aqui e ali. Empresas maduras tomam decisões melhores. É só olhar o que a Netflix fez. Enquanto a Blockbuster afundava abraçada nos DVDs, a Netflix viu a disrupção do streaming e transformou aquilo em uma oportunidade para dominar o mercado. Isso é ter um equilíbrio de risco dinâmico que gera sucesso de verdade. E tudo isso nos traz uma pergunta final, que fica para a gente pensar. Essa atmosfera invisível aí na sua empresa, ela está trabalhando a favor, fortalecendo o negócio, ou está trabalhando contra, como um risco oculto, só esperando a hora de aparecer? Pense bem, porque a resposta para essa pergunta pode, de verdade, definir o futuro do negócio.